Estamos recebendo, natural de Barueri, durante 12 anos, foi jogador de futebol profissional, jogou no Corinthians, no Remo, Paulista de Jundiaí, Novo Horizontino e Paraná Clube. No final de 2012, foi convidado a fazer investigações para a empresa de Geobond Procomp, fabricante das urnas eletrônicas e líder no segmento brasileiro da fabricação de caixas eletrônicos. Essa questão das fraudes das urnas eletrônicas. Essa tecnologia implantada no Brasil e em vários países do terceiro mundo com alto índice de corrupção não é utilizada nos Estados Unidos, justamente a sede da empresa. Que algumas pessoas descobriram que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica. Eu tinha informações privilegiadas, por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE ou que trabalham em qualquer outro segmento ou na própria polícia. Porque eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo o que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos. Não só eu, como outras pessoas, Daniel. O senhor acredita que na última eleição para presidente, que foi em 2010, o senhor acredita que houve fraude nas urnas eletrônicas? A fraude na parte eletrônica, ela só acontece pela manipulação do homem. Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem, tudo torna-se 100% inseguro. A urna, ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso, justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios é o que mais existe. O que ocorre? Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas, mas em 389 mil urnas, é coincidência? Eu acho que não é coincidência, né? E o que ocorre? Nas muitas investigações que eu fiz, deu para se perceber que algumas pesquisas que eram projetadas sempre nas últimas horas, calhavam de ser quase que idênticas o resultado final da urna? ao resultado das urnas. Muitas vezes chamava a atenção de que alguns candidatos tinham uma porcentagem muito grande favorável e, de repente, se tornava irrisório, não conseguia se eleger. Urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio, como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE ele nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente, eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas, perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora, você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa
que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede, entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. No final de 2003, vamos ser mais honestos, chegou algumas informações para mim que alguém ligado a um determinado partido estava perguntando muito sobre como funcionava a urna e como funcionava o Excel, que é um programa de computador que foi utilizado lá atrás. Hoje mudaram os nomes, mas a forma é quase que a mesma. Então, eu levei essas informações para um analista da empresa, um engenheiro da empresa, e falei, olha, chegou essa informação assim, assim, assado. Ele falou, César, fique de olho nas pesquisas, César. Por quê? Porque olha essa cidade. Ele citou uma cidade, mas indicava que ali alguém manipulou. Entendeu? Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então, foi feita uma investigação em cima dessa cidadezinha por minha pessoa e eu cheguei à conclusão que as pesquisas realmente, ela trazia um parâmetro para dar a coincidência, para levar as pessoas a acreditarem que o que der na urna é o que deu na pesquisa. Como é que você se especializou nessa área, uma vez que você era do futebol? Quando eu trabalhei muito tempo na delegacia, eu procurei observar muitas coisas. Eu tenho um curso que é feito com o pessoal de Israel, que trata nessa área também de segurança. A facilidade que eu tinha de obter informações dentro da empresa, justamente por quê? Porque eu estava cercado de pessoas com alta competência na área de tecnologia. Então vinha tudo mastigado. Então, na realidade, eu não precisava de muita competência para chegar no denominador comum, que era descobrir quem fraudava e como fraudava. Porque as informações, Roberto, ou Bruno, ou Daniel, eram muito fáceis, muito fáceis. Então, Bruno, eu não precisava ter tanto conhecimento em tecnologia, porque as fraudes eram muito claras. Qual seria a maior fraude na urna eletrônica na parte da programação, ou seja, o código fonte do sistema ou na parte de hardware? Olha, a urna, quando eu falo em fraudes, eu falo em situações que levavam os candidatos que não tinham tanta condição de ganhar votos, de repente, após o fechamento, passaram a ser candidatos enfáticos, que teriam grandes chances. As fraudes acontecem de várias formas. Volta naquela situação dos técnicos freelances. Por quê? Porque quando a Probank contratava esses técnicos, de 10 a 16 mil técnicos, a gente chegava à informação de que forma? Eles tinham condições de fazer o que quisessem, porque eles tinham acesso aos galpões, acesso às situações, então eles poderiam muito bem colocar um vírus, colocar um programa que a gente chegou a descobrir a forma com que acontecia em cima daquelas combinações. De que forma? Que as combinações eram combinações aleatórias. Agora, na sua concepção, é possível que um desses 14, 16 mil programadores eventuais possam ser plantados por um partido político, por exemplo? Ah, com certeza. Crime organizado, ele pode colocar o que ele quiser. Sabe que existem situações dentro de uma formação tecnológica que você consegue tirar votos de você sem que você descubra. Justamente esse é o grande X da urna. Por quê? Hoje você não sabe. Você sabe para quem você votou, mas você não sabe para quem a urna computou o voto. A urna, todo mundo sabe que é uma máquina, é evidente, perfeito? Eu vou citar assim, a zona 277 aqui em Osasco, seção 1. Lá está registrado no cartório que ela vai receber 460 votos aptos. Ou seja, 460 pessoas vão votar. Não pode ser 461, perfeito? O que ocorre? Por ela ser uma máquina, ela não sabe o quê? Quantos vão faltar? Esse é o problema. Então, ela está esperando essa informação, tudo indicava isso. Pela programação. Isso, justamente, lembra no começo da nossa conversa, eu falei que existem duas formas de se fraudar algum dispositivo. Um erro lá atrás, na forma que foi projetada, e pela manipulação do homem.
Perfeito? Esses técnicos freelancers, alguns chamaram a atenção da empresa, inclusive um que é lá de Alenquer. Isso, ele já vinha do Pará. Eu vou citar até essa cidade, porque é uma cidade que chama muita atenção. E ela é a única empresa, o Benê Moreira pergunta que ela é a única empresa que produz, que produz e fornece urnas eletrônicas no Brasil inteiro? Não, tem, eu não sou muito bom em inglês, tá? Mas tem a Unisys, que é uma concorrente da empresa. Ela ganhou, acho que no comecinho de 2000, 2002, mas de repente ela passou, a Diebold, ela passou a ter o monopólio total de tudo. Se você tem tanta certeza das fraudes, por que as autoridades municipais, estaduais e federais não apuram de fato essas denúncias? Pois me parece que estamos vendidos. O candidato hoje, ou a autoridade hoje, que vai se envolver na política, ele vier a levantar qualquer situação, ele vai cair no descrédito. Ele vai ser, olha, é um louco, é um maluco. Após a eleição, se ele perder, é conversa de perdedor. Eu vou perguntar aos internautas, a vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falar de que ao digitar o candidato, aparecia um outro candidato? Outra coisa importante, Sandro, então é importante que as pessoas tenham ciência disso. Todo produto de informática, ele não é inviolável, ele tem condição de ser alterado. É uma pergunta, se tem como travar para o sistema não ser corrompido? Tem situações que você pode fazer com que evite algumas situações relacionadas aos candidatos, fiscalizar muito as pesquisas eleitorais, porque a gente sabe que tem pesquisas sérias e tem pesquisas que estão aí apenas para manipular a mente e também induzir as tais estatísticas, que verificou-se que em algumas cidades pesquisas eram fabricadas justamente e coincidentemente, na área de investigação não existe coincidência, mas eu uso essa palavra, elas batiam em centésimos com as urnas eletrônicas. Ou seja, matematicamente é quase que possível. É bom o internauta ter noção que a ciência exata é matemática. Você ter coincidência em 1, 10, em 1000 urnas de 389 mil, pode ser coincidência. Mas você ter coincidência em mais de 300 mil urnas, em termos matemáticos, isso gerava um desconforto.